Olá, pessoal, vamos dar início então aí à nossa nona aula. Na aula de hoje a gente vai trabalhar a questão da separação, do divórcio, do fim da sociedade conjugal, da dissolução da sociedade conjugal. A dissolução da sociedade conjugal, doutores, ela está prevista no artigo 1571 do Código Civil. Lá no artigo 1571 a gente tem lá a sociedade conjugal, né, termina pela morte, pela nulidade ou anulação do casamento, pelo divórcio e pela separação judicial. Então você teria ali 4 formas de dissolver a sociedade conjugal. Mas eu vou fazer uma observação para vocês. Quando você casa, você tem, além da sociedade conjugal, você tem um vínculo matrimonial. Então eles andam juntos geralmente. Né? Onde você tem sociedade conjugal, você tem um vínculo matrimonial. O vínculo matrimonial é aquilo que te torna uma pessoa casada, é um elo que liga os cônjuges, né? É o que faz com que o seu estado civil seja de casado, né? Ou casada. Acontece, pessoal, que quando a gente trabalha aqui de dissolução de casamento, você tem que ter em mente 2 questões importantíssimas. Uma coisa é a sociedade conjugal. Outra coisa é o vínculo, deixa eu chegar para cá. Outra coisa é o vínculo matrimonial. Então você tem sociedade conjugal e vínculo matrimonial. Professora, qual é a diferença? A sociedade conjugal é aquela que te impõe deveres inerentes ao casamento. Como assim, professora? Dever de coabitação, de fidelidade, mútua assistência, né? São todos aqueles deveres que decorrem do casamento, né? Direitos também, né? Você tem ali questão patrimonial, né? Então tudo isso é dentro da sociedade conjugal. Quando a gente fala de vínculo matrimonial, esse é um elo mais forte, é o elo que liga um cônjuge ao outro, é o que te torna casado. Às vezes, doutor, você pode ter a dissolução da sociedade conjugal sem dissolver o vínculo matrimonial. Então, às vezes, você consegue pôr fim a dever de coabitação, fidelidade, assistência, põe fim a regime patrimonial entre os cônjuges, você consegue mexer com isso aí, você consegue dissolver. Quando eu dissolvo esses deveres, eu estou dissolvendo a sociedade conjugal. Agora, quando você dissolve só a sociedade conjugal e você não dissolve o vínculo matrimonial, no papel você continua casado, tá bom? Então, para dissolver o vínculo matrimonial, você tem aí ou a opção do divórcio ou a opção da morte, né? Que daí ou da pessoa casada ou ela se torna divorciada ou ela se torna viúva, tá? Professor, e a nulidade e anulação do casamento? Tem doutrina que fala que não seria nem caso de dissolução de sociedade conjugal. A nulidade de casamento desconstitui a sociedade conjugal. É como se aquele casamento nunca tivesse existido. Como se aquele casamento nunca existiu, então se a gente considera que aquele casamento nunca existiu, você volta ao seu estado civil anterior. Então eu desconstituo o casamento totalmente e você volta ao seu estado civil anterior. Então, uma coisa é o dissolver sociedade conjugal, outra coisa é o dissolver o vínculo matrimonial. Vou te dar um exemplo. A pessoa separada de fato. A pessoa separada de fato, ela dissolve a sociedade conjugal. Como, professora? Veja, eu tenho a quebra dos deveres de fidelidade, tenho quebra de dever de mútua assistência, né, de coabitação, fim do regime de bens no casamento. Então você tem uma quebra da sociedade conjugal. Para quem acredita que a separação judicial ainda está no sistema, você também tem essa dissolução da sociedade conjugal, mas você não tem a dissolução do vínculo matrimonial, porque no papel, como a gente chama no papel passado, o estado civil daquela pessoa ainda é casado, casada, tá certo? Então você dissolve a sociedade conjugal, mas o vínculo permanece. Agora, a pessoa divorciada, quando você entra com o divórcio, ao mesmo tempo você quebra a sociedade conjugal e quebra também o vínculo matrimonial. A diferença é que se você não quebrar o vínculo matrimonial, aquela pessoa não pode casar novamente. Você só pode casar novamente quando você tem a quebra do vínculo matrimonial. Não basta romper a sociedade conjugal, tem que romper também o vínculo matrimonial. Perfeito, doutores?
Isso é muito claro no parágrafo 1º, né? Lá fala assim, o casamento válido só se dissolve, e aí a dissolução do vínculo matrimonial pela morte de um dos cônjuges ou pelo divórcio, aplicando-se a presunção estabelecida neste código quanto ao ausente. Então, o vínculo matrimonial seria dissolvido aqui pela morte ou pelo divórcio, né? A pessoa casada, ou ela se torna divorciada, ou ela se torna viúva, tá certo? Então vamos aí para o item 13.1. Pessoal, no item 13.1 tem uma questão muito interessante para trabalhar com vocês. Vamos fazer uma breve evolução histórica aqui para chegar ao ponto da questão da PEC do divórcio, tá? Pessoal, antes de 1977, né, você não tinha a figura da separação, né, do divórcio, me desculpe. Antes de 1977, você não tinha a figura do divórcio. Você tinha apenas a figura do desquite. O que era o desquite? O desquite era o meio que você tinha para dissolver a sociedade conjugal. Eu disse que o desquite, ele punha fim, ele colocava fim à sociedade conjugal. Desquite não põe fim, não colocava fim, né, a vínculo matrimonial. Então, a pessoa desquitada, ela não podia casar novamente. Ela continuava no papel casada, tá certo? Você tinha apenas o fim da sociedade conjugal, fim de regime de bens, fim de coabitação, fim de deveres, de direitos decorrentes do casamento. Você colocava fim a isso tudo, mas no papel você ainda era casado. Você não poderia casar novamente, tá certo? E isso mudou em 77, demorou, né, pessoal? Em 1977, a Lei 6.515, né, a Lei do Divórcio, ela admite o divórcio desde que você estivesse separado previamente pelo período de 5 anos, né? E você só poderia pedir esse procedimento de separação e divórcio uma única vez na sua vida. Então, é como se você só pudesse se separar uma vez só. Você só tem uma chance de errar, né, na escolha do seu cônjuge, né? Como se a lei falasse isso. Então, após 77, né, após a lei do divórcio, eu poderia dissolver o vínculo matrimonial. Só que antes eu tinha que separar. Então, você entrava com o pedido de separação, ficava 5 anos separado. Com esse pedido de separação, você quebrava a sociedade conjugal, mas o vínculo matrimonial, ele permanecia aí nesse período de 5 anos ainda, ou seja, você não poderia casar nesse período de 5 anos e depois você conseguiria esse divórcio para dissolver o vínculo matrimonial. Então, a lei do divórcio, né, o que ela permite? Ela permite a dissolução, o divórcio, né, ele permite a dissolução do vínculo matrimonial que até então não era possível. A única coisa que dissolvia até então o vínculo matrimonial era a morte, a pessoa viúva poderia casar novamente. E aí vem o Instituto do Divórcio, permitindo também essa dissolução do vínculo matrimonial. Então, a partir de 77, você poderia quebrar o vínculo matrimonial, você poderia casar novamente, né? Só que você precisava aí ficar 5 anos separado. Então, você quebrava primeiro a sociedade conjugal com a separação. Após 5 anos, você quebrava o vínculo matrimonial com o divórcio. Entenderam por que eu quis especificar para vocês a questão de sociedade conjugal e vínculo matrimonial, né? Porque é o vínculo matrimonial que vai dizer se você pode ou não contrair novas núpcias, se no papel você continua casado ou se você já está divorciado, tá ok? Lembrando que esse divórcio, como já disse, só uma vez por pessoa, tá? Então, recebeu aí uma ação de divórcio, conseguiu, teve uma ação de divórcio procedente, tchau. Se você casar novamente, aí não tem como mais dissolver, tá? Constituição Federal, artigo 226, parágrafo 6º. Ela trouxe algumas mudanças relevantes, né? A Constituição ela passou a permitir mais de um divórcio por pessoa. Então, você poderia divorciar mais de uma vez, já foi um grande avanço. E aqui ela reduziu também o prazo. Lembra que eu falei para vocês que com a lei do divórcio você precisava ficar 5 anos separado para casar, para depois divorciar? Aqui a Constituição Federal, no parágrafo 6º, na redação originária dela, ela estabeleceu o seguinte: olha, você pode divorciar,
Mas antes de divorciar, você tem dois caminhos. Ou você entra com uma separação judicial, passa um ano e você pede a conversão da separação em divórcio. Então, essa conversão, né, de separação em divórcio era o chamado divórcio indireto. A gente tinha divórcio indireto e divórcio direto. O divórcio indireto, então, ele funcionava assim. Você entrava com o pedido de separação, ficava um ano separado judicialmente. Após essa separação, você pedia a conversão da separação em divórcio. E, ó, doutor, fiz muita ação de conversão de separação em divórcio. Essa redação originária é da minha época, eu já atuava como estagiária nessa época, né? Então, fiz muitas minutas de divórcio assim, né? A outra opção é você provar que está separado de fato. Olha só, separado de fato, não houve nenhuma ação judicial de separação, você apenas separou no mundo dos fatos, pelo período aí de 2 anos para você entrar com a ação de divórcio direto. Então você queria divorciar, se você quisesse divorciar naquela época, você entrava com um pedido de separação judicial, o juiz te separava judicialmente, a partir do trânsito em julgado dessa separação, contava ali o prazo de 1 ano e você podia pedir para ele a conversão da separação em divórcio. Com o seu divórcio, né, com a sentença do divórcio, você já poderia casar novamente, aí você ficava divorciado. Agora o divórcio direto não, o divórcio direto você não precisava entrar com essa separação prévia, mas você precisava provar para o juiz que você estava há 2 anos separado de fato, tá? Então separava de fato, ficava ali 2 anos separado e poderia pedir diretamente essa ação de divórcio, poderia pedir o divórcio de forma direta, tá? E esse divórcio ele poderia pedir várias vezes, tá bom? A separação judicial, você tinha que estar pelo menos 1 ano casado para entrar com ela também, tá? Então, você tinha ali, o único caminho que você tinha para chegar no divórcio ainda era pela via da separação. Lembro que quando a gente ia entrar com divórcio direto, doutor, na prática, né, a gente tinha que apresentar um rol de testemunhas, né, e o juiz ouvia as testemunhas para atestar, para comprovar que as partes estavam separadas já pelo prazo de 2 anos, né, de fato ali por 2 anos, já que não tinha nenhuma sentença de separação, né, então aí a gente tinha ali a comprovação de que de fato você estava separado há 2 anos para pedir um divórcio direto, tá? É assustador isso, né, pra gente pensar isso nos dias de hoje, você pensar que você tem que ficar ali, né, casado, com o estado civil casado por um período de 2 anos ou até de 1 ano, é bastante assustador. Fora que muita gente nem pedia a conversão dessa separação em divórcio, tá, doutor? Muita gente apenas separava e optava por permanecer separado e largava a mão, depois ia pedir divórcio, tá? Essa situação mudou, né? Mudou em 2010 com a PEC do divórcio, tá bom, pessoal? A PEC do divórcio é a emenda que veio aí, né, pela emenda constitucional 66 de 2010, ela acabou com a figura da separação judicial. E aí a nova redação do parágrafo 6º do artigo 226 o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, ponto. Ou seja, você não precisa mais de prévia separação, você pode divorciar quantas vezes você quiser, independentemente do prazo, tá? E aí, só para vocês terem em mente essa mudança, né, da emenda constitucional 66 de 2010, vou só dar uma lida em como era a redação do parágrafo 6º. O parágrafo 6º falava assim: o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, após prévia separação judicial por mais de 1 ano, nos casos expressos em lei, ou comprovada a separação de fato por mais de 2 anos. Essa era a redação. Hoje, a atual redação: o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, ok? O grande entendimento que decorreu aí, né, dessa PEC do divórcio, dessa emenda constitucional 66 de 2010, é de que teria ocorrido, né, a eliminação da figura da separação judicial. Como se o sistema tivesse abolido a separação judicial. Então, não haveria mais a necessidade da separação judicial. Essa alteração aconteceu em 2010, né? Após esse período, todo mundo ali entrava com a ação de divórcio,
né? Os que estavam ali esperando o prazo para poder converter, já podia converter imediatamente em divórcio, né? Já podia entrar diretamente com a ação de divórcio. As separações que estavam em curso já tacava logo o divórcio, né? E aí, pessoal, a doutrina em peso falou, olha, então acabou o instituto da separação judicial no ordenamento brasileiro, o fim da separação. E isso trouxe várias consequências, porque quando você elimina a separação, você também elimina ali prazo para divórcio, você elimina causa para divórcio, porque quando a gente vai estudar o Instituto da Separação previsto no Código Civil, lá fala assim que você tem que ter uma causa, né? Você poderia se separar se... Aí tinha os motivos lá, então você discutia motivo para divorciar, você tinha que colocar a causa para sua separação, tá? Então, já que eu posso divorciar diretamente, eu não preciso de separar, então eu também não preciso justificar o meu divórcio, não preciso motivar o meu pedido de divórcio, né? Quero divorciar e ponto, não tem que explicar o porquê você quer divorciar, né? Não cabe mais discussão de culpa, de causa dentro do divórcio, porque isso estava ligado à separação judicial. E a separação judicial sumiu do ordenamento brasileiro, né? Por esse entendimento. O problema é, o Código de Processo Civil de 2015, que entrou em vigor em março de 2016, né? Ele trouxe diversos artigos, diversos dispositivos, ele trouxe a figura da separação judicial. Então, a partir do momento em que entra em vigor o CPC, e você não pode dizer que isso é inconstitucional, porque a lei tem presunção de constitucionalidade, até que o STF declara a sua inconstitucionalidade, né? Ou que, enfim, né, que haja a revogação da lei, mas aí nem seria questão de inconstitucionalidade. Então, a inconstitucionalidade, ela decorre da manifestação do STF, né? E nesse caso, doutor, o CPC é constitucional, né, nos seus dispositivos, então ele também é constitucional quando ele diz que a separação judicial ela pode ser promovida pelos cônjuges, né? Então, nesse momento, a doutrina meio que bagunça, fala assim, será que voltou então? A gente estava achando que a separação judicial tinha sumido do ordenamento. Será que a separação judicial voltou para o ordenamento brasileiro? Né? Como que fica isso? E aí eu te conto após os comerciais.